Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, eu sou o professor Yuri Lima e quero te dar as boas-vindas ao nosso componente de ensino religioso. E juntos e juntas vamos ver o seguinte objeto de conhecimento de hoje: imanência, material físico e transcendência espiritual além matéria. Da imanência à transcendência, sinais de vida e sinais de morte na história das tradições religiosas e nas filosofias de vida. Então, muita atenção, pega seu papel, sua caneta e vamos que vamos juntos construir a educação. Bem, quando pensamos em ensino religioso, pensamos com certeza nessa relação entre imanência e transcendência, entre aquilo que é material, que está palpável, que está ao nosso alcance, e aquilo que está além de nós, além do material. Então, essa discussão sobre religião, sobre imanência e transcendência, vai ser uma constante no componente de ensino religioso. Então, eu quero te convidar para que nesta aula você possa dialogar sobre isso e, ao mesmo tempo, vamos ter ideias valiosas que vão nos acompanhar ao longo das nossas aulas dessa unidade. Então, quero te convidar para que juntos e juntas comecemos a pensar as primeiras ideias a partir do vídeo que vai passar agora. Onde está o divino? Lá em cima, longe de nós? Ou aqui embaixo, dentro de tudo? Vamos entender duas palavras que mudam tudo. Elas vêm do latim. Transcendência vem de transcendere, que significa ultrapassar, ir além. A imanência vem de imanere, que significa permanecer em, ficar dentro. Em algumas visões religiosas, a transcendência é a ideia de que o divino está separado do nosso mundo. Ele é superior, está fora da realidade física. Pense em muitas religiões onde o objetivo é subir ao céu ou alcançar o paraíso depois da vida. O sagrado está além do mundo. Já a imanência é o oposto. É a ideia de que o divino está dentro do mundo. Ele não está separado, ele está em você, em mim, na natureza. Pense em espiritualidades que dizem Deus está em tudo. O sagrado está em tudo. Então, vamos repetir. Transcendência, o sagrado está fora. Imanência, o sagrado está dentro. E por que isso é vital para a Amazônia? Porque a espiritualidade dos povos originários e tradicionais é um exemplo perfeito de imanência. Para eles, o divino não está lá no céu, separado. O divino é a floresta. A sua uma é sagrada, o rio é sagrado, o animal é um parente. E aqui está a chave. Se a floresta é sagrada, imanência, você não a vê como um recurso para destruir. Você a vê como um templo para cuidar. Proteger o meio ambiente não é só política ou ciência. É um ato espiritual profundo. Olha só que bacana, então. Nós vimos, então, nesse vídeo, algumas diferenças entre a ideia de imanência e transcendência. E correlacionamos com a nossa realidade amazônica, onde tudo está interligado e tudo deve ser cuidado. E, mais do que nunca, nós devemos salvaguardar a nossa casa comum. Então, vamos agora para alguns conceitos que vão ser valiosos ao longo de nossa aula. Pensar na imanência que se opõe à transcendência, né? Então, nós temos os dois conceitos que implicam de maneiras radicais de vida, completamente diferentes uma da outra, né? Então, imanência no sentido de algo dentro e transcendência é aquilo que vai além, que vai fora, ok? E vamos agora verificar alguns conceitos que vão ser importantes para a gente posicionar bem a aula de hoje. Vamos lá, então? Olha só, o conceito de transcendência. Nós devemos pensar em transcendência sempre como algo que transcende o nosso mundo. Ele existe um plano superior, um plano imaterial. E quando pensamos em transcendência, temos que pensar algumas ideias necessárias. A ideia de exterior, de superior, de absoluto. E nós podemos pensar alguns exemplos. A ideia de Deus,
a ideia de alma, de verdades universais, tudo isso são exemplos do que é transcendência. Então vamos repetir, anota aí direitinho. Transcendência é algo que transcende o nosso mundo, que existe um plano superior que está nesse plano do imaterial. E as características é o quê? É algo exterior, é superior, é absoluto. E o exemplo que nós colocamos sobre Deus é tudo isso. Deus como uma entidade, como transcendente, que é absoluto, que é superior à nossa finitude humana. E aqui também outras religiões que vão falar da questão do conceito de alma, que vai além do material, ou o conceito de verdades universais, ok? Agora, eu quero te convidar para você anotar também o conceito de imanência. Presta atenção, olha só. Refere-se àquilo que está presente dentro da realidade física e sensorial. Ou seja, aqui na epiderme, no mundo material, no mundo da vida. É algo que imanece no nosso mundo. Ele faz parte dele. E aqui nós podemos pensar algumas características. A interioridade, a imanência, a ideia de relatividade, né? E nós podemos também pensar alguns exemplos práticos. Por exemplo, natureza. Para pensar também na ideia de emoções, as experiências sensoriais. Para pensar em como que nós, amazônidas, nos relacionamos com a floresta. Nas nossas comunidades, no dia a dia, no encontro com o rio, e que de alguma maneira aquela realidade te toca, aquela realidade de certa forma te afeta. Isso tudo está no plano da imanência, ok? Agora nós vamos aprofundar mais ainda esses conceitos. Vamos dar mais um passo? Quero que você anote bem aí esses conceitos que vão ser necessários para nós entendermos as próximas aulas. Quando pensarmos em transcendência, temos que pensar que se refere à ideia de algo que está além, fora dos limites do mundo material. Ele está fora da experiência humana. E mais, quando pensamos em transcendência, pensamos principalmente nessa ideia do além. Ok? E mais interessante, é a noção de que algo existe em uma realidade superior. Uma realidade externa, que vai além do nosso entendimento, que vai além da nossa percepção. Nós poderíamos dizer que a transcendência é a capacidade, é o desejo de romper limites, de ir além, de superar, de violar os interditos. Ok? Então, por exemplo, a ideia de Deus, que comumente você deve ter contato através da sua família, através dos seus relacionamentos, ou até mesmo pela questão da fé. É uma ideia também de transcendência. Então, quando pensamos no divino, quando pensamos na ideia de Deus, nós poderíamos dizer que ele é transcendente, porque ele vai além dessa dimensão da finitude humana. Quando pensamos em transcendência também, nós temos que pensar um pouco da história da humanidade. Quais são as duas perguntas fundamentais que você, eu, cada um de nós nos fazemos ao longo da vida? Te dou um prêmio se você adivinhar, mas eu vou te antecipar. A primeira pergunta é: de onde viemos? De onde viemos? E a segunda pergunta, que é tão dramática quanto a primeira, é: para onde iremos depois dessa vida?
As primeiras reflexões sobre morte foram reflexões que, desde do homem primitivo, levaram ele a pensar sobre esse destino além da vida, esse destino além morte, né? E ao mesmo tempo que nós perguntamos de onde viemos e para onde nós vamos depois dessa vida, aí nós também nos perguntamos, qual é o sentido da vida? Não é só pagar boleto, não é só problema. Tem alguma coisa além aí que nos dá sentido. E aqui eu quero te convidar para pensarmos juntos as características da transcendência. Olha só, a qualidade, o caráter do que é transcendente é aquilo que ultrapassa os limites do que é considerado normal, do que é aceitável. Está relacionado com aquilo que está mais além do mundo natural. Transcender é sobressair, é alcançar de alguma maneira ou de outra algo que está fora dos limites do nosso corpo. Ok? Olha só que interessante. Então, por exemplo, essa ideia de ir além, de pensar uma realidade que vai além da nossa realidade, do nosso corpo, do nosso tátil, é uma realidade que não foi só pensado pelos religiosos, foi pensado desde antigamente. E teve pessoas que pensaram isso há muito tempo. Para pensar aqui, que com certeza eu vou chamar meu colega Platão, para você entender um pouquinho da filosofia que ele vai falar. O filósofo grego Platão foi o primeiro a reconhecer a diferença entre uma realidade imanente e uma realidade transcendente em sua filosofia. Ele estabeleceu a distinção entre essas duas realidades. Uma realidade material e sensível e outra realidade imaterial e suprassensível. Olha só, interessante aqui. Quando pensamos, isso não foi da cabeça do professor Yuri, não. Foi lá da antiguidade. Platão já falava dessa diferença entre imanência e transcendência. E quando ele falava sobre isso, ele falava sobre os mundos materiais e imateriais. Ok? Isso já é uma ideia bem interessante que nós já estamos conversando com Platão e ele já vai pontuar. Ele vai dizer, inclusive, uma coisa bem interessante, que essa realidade, esse corpo que nós temos, né? Eu, você, é apenas uma carcaça, não vale para nada. Mas o mundo das ideias, o mundo suprassensível, o mundo que vai além disso é o que vale para Platão. Então, o pessoal até fala que Platão depois vai influenciar um outro grande filósofo que são os neoplatonistas, né? E também Agostinho. Por favor, me corrija aí quem for agostiniano, né? Então, com certeza, olha, já tive até um ok de quem é agostiniano, né? Que Platão vai ser aquele que vai influenciar diretamente a teologia agostiniana. E isso depois vai consequenciar, vai influenciar o movimento da reforma religiosa, que a gente vai aprender lá na história que bebeu das fontes de Agostinho de Hipona. Ok? Agora vamos ver o conceito de imanência, rapidinho. Imanência está inseparavelmente presente em um ser ou objeto da natureza. É inseparável dele. Olha só, para pensar. Quando pensamos em imanência, nós pensamos no quê? Na natureza. Nós pensamos no terreno da sensibilidade, do sensível. Ok? Então, quando pensamos nesse terreno, nós pensamos que o corpo, de alguma maneira, comunica. A vida é vida por si própria. É o nós por nós. Ok? E aqui nós vamos pensar que essa ideia de estar inseparável do corpo, de viver a materialidade das coisas, tem tudo a ver com uma corrente filosófica chamada pré-socráticos. Vamos lá, então? Os pré-socráticos vão olhar que a imanência
ela vai surgir na perspectiva dos filósofos antigos, os pré-socráticos, que eram chamados também de físicos naturais. Eles estavam preocupados apenas em entender a realidade, da maneira que essa realidade chega a cada um de nós, através dos seus olhos, da sua epiderme, do ouvido, né? Como é que a realidade chega até você? E aí, né? Ela está ligada à realidade material. Ela é apreendida imediatamente pelos sentidos do corpo. Interessante, porque você se lembra que no olhar de Platão, o corpo era olhado de maneira negativa, como uma mera carcaça. Que o que valia é aquilo que estava no alto, né? Lá no céu. Em outra realidade. Mas para essa corrente filosófica, aqui na Terra, nós temos uma fonte válida de conhecimento. Enquanto que a corrente platônica falava que o verdadeiro conhecimento só poderia surgir a partir do mundo das ideias. A verdadeira maneira de se relacionar com o transcendente era uma relação vertical. Nesse olhar sobre a imanência, nós vamos ver que o mundo sensível, a pele, o corpo, a sensibilidade, a vida como ela é, através de nossos sentidos, vai ter valor, vai ser um objeto válido de conhecimento, ok? E aqui nós poderíamos dizer o seguinte, na próxima cartela, a imanência é o reino do devir. Olha, que é isso, professor? Que palavrão é esse? Devir significa mudança, significa fluxo, nada se perde, tudo se transforma. Um limão pode ser um limão desde que você possa também transformar numa limonada, né? Uma limonada gostosa. Às vezes uma situação ácida, complicada, pode se tornar uma coisa gostosa, não é verdade? Nada desaparece, tudo persiste, nada é eterno, tudo está em constante fluxo, ok? Então, pegou essa ideia aí, então, meu caro aluno? Então, transcendência e imanência, agora nós vamos ver algumas ideias sobre o transcendente. Pensemos essa relação do transcendente bem no campo da ciência da religião, do ensino religioso. Nós temos a ideia do teísmo, que é a crença na existência de deuses, sejam um ou mais de um deus. Nós poderíamos dividir o teísmo da seguinte maneira. Temos o monoteísmo, né? O monoteísmo, que é a ideia de acreditar em um só Deus, né? Temos o politeísmo, que é a crença em acreditar em vários deuses. E temos o enoteísmo, que é a crença de acreditar em vários deuses, mas que tem um superior a todos eles. Presta atenção aqui, muito importante. Então nós temos a ideia do monoteísmo, que é a crença em um único Deus. O politeísmo, que é a crença em vários deuses. E o enoteísmo, que é a crença em vários deuses, mas sempre tem um que se sobressai. Então é uma certa hierarquia, ok? E aqui na próxima cartela você vai ver uma coisa interessante. No monoteísmo, a divindade nas religiões monoteístas é onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, tem todo o poder, sabe tudo que você pensa e está presente em qualquer lugar, até no banheiro, em qualquer lugar que você possa imaginar, essa entidade está, tá? E aí, o judaísmo, o cristianismo, o islã tem uma fonte comum, a Bíblia, né? A Torá, a Tanakh. Igualmente reconhece Abraão como o pai comum de todas elas. Por isso, essas religiões também são chamadas
como abraâmicas ou religiões do livro, né? Então é bem interessante. Nós poderíamos dizer que as religiões monoteístas são religiões abraâmicas ou religiões do livro. No politeísmo, é um sistema religioso que consiste em crenças em diferentes divindades, né? Cada divindade no sistema politeísta possui forças e poderes especiais, sendo especialistas em determinadas áreas, como elementos da natureza, relações humanas, objetos, atividades, etc. E aqui nós vamos pensar aqui alguns exemplos. Por exemplo, na mitologia grega nós temos Afrodite, né? Que é a deusa do amor. Por sinal, dizem que a Afrodite é lindíssima, que nem essa pintura que nós estamos vendo aí. Mas, na mitologia africana, nós temos também um outro exemplo, Oxóssi. Oxóssi, que é a divindade nas religiões africanas, conhecido, que representa o conhecimento e as florestas, né? É um orixá que representa tanto o poder do conhecimento quanto as florestas. Interessante pensar, quando nós pensamos nas entidades de matriz africana, que da mesma maneira que nós temos a mitologia grega, o panteão grego de deuses, na cultura africana nós temos também uma rica diversidade de orixás que são ancestrais, que foram divinizados e que se tornaram parte do panteão africano. Então, Oxóssi é um exemplo. E cada orixá tem um poder e tem uma qualidade diferente. Com certeza, nas próximas aulas nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso. Mas também temos o enoteísmo. Vamos lá? O enoteísmo, ele reconhece muitos deuses, mas prefere se concentrar exclusivamente em um. Geralmente considera o deus da família ou do clã. Ele consiste em acreditar em várias divindades, mas ao mesmo tempo em um Deus superior. Trata-se de uma visão politeísta, na qual existe um Deus com nível hierárquico superior. Então é mais ou menos o seguinte, você tem a existência de vários deuses, mas se reconhece as existências de vários deuses, mas normalmente aquela família ou aquele clã tem uma afeição por um determinado Deus, que vai ser aquele que vai se sobressair sobre os demais. Okay? Vamos lá, um exemplo, por gentileza? O hinduísmo é um exemplo clássico de monolatria ou enoteísmo na prática. Os hindus geralmente adoram um deus, mas reconhecem que existem inúmeros outros deuses que também podem ser adorados. Tá bom? E aqui eu queria te convidar, nesse momento, a pensar comigo, professor, mas o senhor falou sobre pessoas que acreditam em um Deus, pessoas que acreditam em vários deuses, pessoas que têm variadas crenças. Mas e as pessoas que duvidam da existência de deuses ou não acreditam nessa presença divina? Como é que fica? Espera lá, ensino religioso também fala sobre isso, tá bom? Então, nós poderíamos dizer que nós temos duas categorias bem interessantes. Você tem o ateu e tem o agnóstico. E olha só o que significa. O ateu é aquele que não acredita em Deus ou nos deuses. Ele nega completamente a existência de qualquer Deus. Não acredita em vida após a morte. Morreu, tchau e benção, 45 minutos, gol de ouro, vai-te embora. O agnóstico não, ele não tem certeza se Deus existe ou não existe. E por outro lado, não sabe se tem uma vida após a morte. Então, eu diria que, enquanto que o ateu, ele tem essa dimensão de negação, né? O agnóstico, ele tem mais um posicionamento de colocar em dúvida a existência ou não de algum Deus ou de alguma divindade. Ok? Então, vimos aí então até agora várias visões religiosas sobre a questão dos deuses, de Deus, enoteísmo, monoteísmo, politeísmo. Vimos também a ideia do que é o ateísmo, que é a negação total de qualquer ideia de Deus e negação de realidades fora da vida. E do agnosticismo, que é o quê? É colocar em dúvida tudo isso. E aqui eu quero te convidar para uma reflexão final.
Respeitar a diversidade religiosa é respeitar a dignidade humana, é o reconhecimento da identidade. O respeito à diversidade religiosa é muito importante para que as pessoas se sintam reconhecidas e valorizadas em sua identidade. E aqui, isso é crucial para a dignidade humana, pois cada indivíduo tem o direito de expressar suas crenças e práticas sem medo de discriminação ou perseguição. E aqui também pensamos que é necessário nós promovermos a empatia e a compreensão. Quando aprendemos sobre diferentes tradições religiosas, desenvolvemos a empatia, olha só, e também a compreensão em relação aos outros. Essa abertura para o diálogo interreligioso, ela ajuda a construir pontes entre comunidades, promovendo um ambiente de respeito mútuo e aceitação. E mais ainda, uma outra ideia que é muito interessante, o combate à intolerância. Pensa que o respeito à diversidade religiosa é uma ferramenta poderosa contra a intolerância e o preconceito. E ao valorizar as diferenças, a sociedade pode trabalhar para erradicar a discriminação e a violência motivada por crenças religiosas, promovendo um ambiente onde todos possam viver com dignidade e segurança. E por fim, nós temos que pensar na reflexão sobre os valores comuns, né? Muitas tradições religiosas compartilham valores fundamentais, como a compaixão, a justiça, a solidariedade. O respeito à diversidade religiosa permite que as pessoas se unam em torno de valores comuns, fortalecendo a dignidade humana e a coesão social. Então, nós vimos até aqui, então, a importância de nós termos uma necessária empatia, o respeito à diferença e à opção religiosa do outro, que é necessário, e, ao mesmo tempo, a necessidade de combatermos todo tipo de intolerância religiosa, ok? Quero, nesse momento, finalizar essa reflexão com uma fala diretamente vinda da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E essa fala, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é algo que vai versar, que vai subsidiar, inclusive, a nossa Constituição Federal, o artigo 5º e demais artigos que vão garantir a liberdade de crença e liberdade religiosa em nosso território nacional. E mais do que nunca, você, meu caro aluno, é convocado, é chamado, é vocacionado a ser um agente de tolerância e de diálogo, ok? Com certeza a aula de hoje foi muito boa e teve ideias interessantes e poderosas, mas quero que você, acima de tudo, possa dialogar com seu amigo, com a sua comunidade, pensar situações contextuais, situações que vocês possam somar e construir, por que não, um mundo melhor, um outro mundo possível, a partir do diálogo, a partir do respeito, a partir daquilo que foi preconizado no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é um desafio, mas com certeza é um desafio necessário, vale uma vida inteira, ok? Então, te agradeço por toda a atenção e mais do que nunca, te convido para aprofundar essas intuições e as demais ao longo da nossa unidade.